Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais um comentário, mais uma reflexão sobre um texto da Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você o texto que está no Evangelho de Mateus, primeiro dos Evangelhos, no capítulo 2, cujo título é Os Magos do Oriente. E diz assim esse texto: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se muito, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntaram-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde o menino estava. E vendo eles as estrelas, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com a sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, presentes, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, mas que partissem para a sua terra, eles voltaram por outro caminho. Jesus tinha nascido e os magos foram avisados sobrenaturalmente, esses três homens, sobre o nascimento de Jesus, que era o rei dos judeus. E eles foram caminhando, dirigidos poderosamente, milagrosamente pelo poder de Deus, através de caminhos, uma estrela os levava. A estrela guia os levava, os conduzia pelo poder de Deus, E eles chegaram. E Herodes soube que eles tinham vindo para adorar o menino, E o rei Herodes ficou muito preocupado, porque achava que o menino era uma ameaça para o seu reinado, para o seu império, e ele ficou muito revoltado, muito assustado, Mandou chamar os magos que estavam caminhando, procurando aonde é que o menino estava, E Herodes os chamou em secreto, em particular, disse assim: Olha, eu queria saber, vocês foram avisados? Nós fomos avisados. Deus está nos conduzindo. Então vê se vocês o encontram, para que eu também possa ir adorá-lo. Mas Herodes não tinha intenção de adorá-lo, não tinha intenção de matá-lo. E os magos saíram com o pedido de Herodes, mas orientados por Deus, eles foram caminhando e chegaram seguindo a estrela que os levava, que os conduzia, até que a estrela parou sobre a casa, o lugar onde o menino estava, o menino Jesus, E eles entraram, os magos prostraram-se diante dele, porque reconheceram, tiveram nos seus corações o sentimento de que aquele era o rei que havia nascido. Eles se ajoelharam, se prostraram com o rosto em terra e abriram os seus tesouros, que eram os presentes que eles tinham trazido para oferecer ao menino. E esses presentes foram muito significativos,
porque um ofereceu ouro, outro ofereceu incenso e outro ofereceu mirra. O que significa isso? O que ofereceu ouro reconhecia a realeza, a condição de rei, que era a unção que havia sobre o Senhor Jesus. O ouro representava a realeza, o real. Jesus representava, recebeu ouro porque era o rei. É o rei, será eternamente o rei. O nosso rei, o nosso salvador. O outro ofereceu incenso, reconhecendo a divindade de Jesus, que ele era divino, que ele era e é e será sempre o nosso Deus. E o outro ofereceu mirra, que era uma especiaria, um produto que era usado no sepultamento, nos funerais, né? Então ali estava predizendo, profetizando o que Jesus ia passar na sua vida. Reconhecer Jesus como Rei, como Divino, como Deus, e reconhecer que a sua morte sacrificial foi para a nossa salvação, para sermos abençoados, para sermos salvos, é uma revelação que só Deus pode dar. Por isso que aqui no versículo 12 diz, sendo por eles por divina revelação avisados. Nós só podemos reconhecer Jesus como nosso Salvador, como nosso Rei, como nosso Deus, reconhecendo seu sacrifício que ele fez por nós, por divina revelação de Deus. Ninguém na sua mente humana pode resolver aceitar Jesus, reconhecê-lo como Rei, como Deus e como Salvador, se por Deus não for revelado. Por isso, eu li esse texto, aproveitando a época que nós estamos passando, a época de Natal, onde o mundo cristão comemora, se lembra de Jesus. Alguns só se lembram nessa época, mas nós lembramos todos os dias. O povo de Deus, os cristãos lembram todos os dias, nós lembramos que Jesus é o nosso Rei, Jesus é o nosso Deus, Jesus é o nosso Salvador pela obra redentora que ele realizou na cruz do Calvário. E esse reconhecimento só pode vir ao nosso coração, só pode vir essa luz à nossa mente quando Deus nos revela, quando Deus nos mostra, quando Deus nos abre o entendimento. Por isso é o meu desejo que esse entendimento, essa luz espiritual, brilhe no coração de cada um que me ouve, que acompanha esse vídeo agora, reconhecendo Jesus como Salvador, como Deus e como o Rei que Ele é. Deus abençoe, nós vamos orar agora em nome de Jesus. Reconhecendo Jesus como nosso Rei, como nosso Deus e como nosso Redentor e Salvador. Ele quer te abençoar nessa oportunidade. Eu não sei como passou o seu dia, como estão as coisas para você, se foi um bom dia ou não. Não sei a que horas você está assistindo esse vídeo, mas seja a hora que for, esteja você passando o que você espera passando, que Deus abra o seu entendimento, que Deus esclareça, que Deus ilumine a sua mente para reconhecer a Jesus como Rei, como Senhor, como Deus e Salvador. Porque Ele é o Senhor que pode nos abençoar, que pode nos salvar, que pode mudar e transformar toda e qualquer situação, porque Ele é Deus. Amém? Por isso, se você puder, ore comigo agora, apresentando a sua família, o seu lar, os seus queridos, os seus problemas, as suas necessidades. Apresente diante de Deus agora. Vamos orar, buscar o poder e a graça e a misericórdia de Deus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, Jesus maravilhoso, bendito e santo, Tu és Rei, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso sacerdote, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso advogado e será o juiz que julgará a todos com equidade. Ó Senhor Jesus, olha para esse homem, para essa mulher que ora comigo agora, pedindo a Ti uma bênção, Senhor. Tu sabes a situação que cada um passa, o Senhor conhece o lar desse pai de família, dessa mãe de família que ora agora, Senhor. Senhor, ora por esse jovem, por esse moço, essa moça que ora comigo agora, por essa criança que ora junto com os seus familiares, com seus pais,
pedindo a tua bênção. Por esse ancião, essa anciã que ora também. Ó Deus maravilhoso, olha por essa pessoa enferma, doente, que está sob tratamento médico. Em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito, restaura a saúde, Senhor. Dá o encaminhamento certo no tratamento que está fazendo. Estende as tuas mãos e opera o milagre do teu Espírito, porque nós oramos agora, em nome de Jesus, pelo teu poder, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Creia, Jesus é Rei, Jesus é Deus, Jesus é Salvador. Ele é o nosso Deus amado, nosso Salvador bendito. Creia, receba no seu coração o toque do Espírito Santo para que te seja revelado, se ainda não foi revelado, para que o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, revele a você Jesus Cristo como Rei, Salvador e Deus poderoso. Deus te abençoe, Deus te guarde. Receba o meu abraço carinhoso. Sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço. Lembrando que amanhã é sábado, hoje é uma sexta-feira, amanhã é sábado, estaremos contando mais um testemunho. Deus te abençoe e nos permitindo Deus, até a próxima.